Salve alunos do canal Atualize Educação. Estamos aqui mais uma vez e hoje para falar de Idade Média. A maior não, mas um dos grandes períodos da história da humanidade. Um período que durou aproximadamente 1000 anos, entre os anos 400 depois de Cristo e os anos 1400 depois de Cristo. A noite de 1000 anos, a época das trevas, a idade das trevas, a idade de Deus. Há muitos preconceitos, há muitos mitos sobre a Idade Média. Nesta primeira de 2 videoaulas sobre o tema, nós vamos explorar os principais conceitos sobre a Idade Média: política, economia, sociedade e cultura. Para a segunda e última videoaula desse tema, vamos explorar como a Idade Média foi construída e como ela foi destruída, dando origem ao nosso mundo, ao mundo moderno. Portanto, aprender Idade Média é aprender uma época muito cobrada em vestibulares, muito presente na vida escolar dos alunos adolescentes, muito presente na vida de todos nós que temos contato com esse tema ao assistir a filmes, ao ver novelas, ao ver desenhos animados, enfim, a Idade Média está presente em nossa vida diariamente. Bom, sem mais delongas, vamos começar com algumas ideias sobre a sociedade medieval, tá? Primeira definição: era uma sociedade estamental. Quando falamos de uma sociedade estamental, estamos dizendo que nessa sociedade, onde você está, você fica. Onde você está, você permanece. Onde você nasce, você morre. Não há mobilidade social. As pessoas não mudam de classe social. As pessoas não se casam com pessoas de classes sociais diferentes. Havia na Idade Média uma sociedade, resumidamente, com 3 grupos sociais, com 3 estamentos, tá? Clero, nobreza e camponeses e servos, campesinato, enfim. O clero era a Igreja Católica. O clero, o grupo do clero, também era chamado de oratores. Esse termo em latino, oratores, indica que esse grupo, o clero, a Igreja Católica, era responsável por orar, por manter uma guerra contra o diabo, contra a presença sempre tentadora do diabo. Os oratores, os membros do clero, ou seja, a Igreja Católica, seriam os guerreiros da fé, os guerreiros de uma guerra espiritual. Abaixo dos oratores estaria um outro grupo, reduzido também em grande número. Oratores compunham 2% da população medieval. Belatores compunham também 2%, isso aproximadamente. Quem eram os belatores? Os belatores eram os responsáveis pela bela arte da guerra. Bela arte da guerra, por isso belatores. Eles protegiam os feudos. Veremos que as pessoas viviam dentro de feudos, nasciam, se casavam, namoravam, trabalhavam e morriam dentro de feudos. Ora, esses feudos deveriam ser protegidos de invasores bárbaros, veremos quem eram os bárbaros, protegidos de ladrões, de canalhas, de vilões, enfim. Esses feudos então eram protegidos por esses guerreiros, por esses belatores, por esses cavaleiros, soldados. Soldados não de uma guerra espiritual, como no caso do clero, mas de uma guerra física, de uma guerra presente no nosso mundo social. Protegiam os feudos de ladrões e invasores. Bom, se eu tenho 4% de guerreiros da fé e guerreiros das armas, eu preciso ter alguém que trabalhe. Alguém tem que trabalhar, senão ninguém come. 96% da população não eram guerreiros de armas, não eram guerreiros da Bíblia, eram trabalhadores, laboratores, outra palavra em latim. E o que significa laboratores? Laboratores
são aqueles que se dedicam ao labor, ao trabalho. Bem, uma coisa interessante notar é que nos livros didáticos, nos vestibulares, essa sociedade medieval, estamental, onde se está, se morre, se fica, é desenhada essa sociedade como uma pirâmide. Por que uma pirâmide? Existe uma base, 96% de laboratórios, trabalhadores, e um topo. A base sustenta o topo. Os trabalhadores sustentam aqueles que não trabalham, os nobres guerreiros da nobreza e do clero, dos belatores e dos oratores. Bem, sobre a afirmação onde se está, se morre, se fica, temos a seguinte curiosidade. Geralmente, o primeiro filho do nobre herdava o feudo, herdava as propriedades rurais do pai. O segundo filho ia para a Igreja Católica, se tornar padre, bispo, arcebispo, papa, cardeal. E o filho do servo não se casava com a filha do nobre. O filho do servo se casava com a filha de outro servo e servo morreria. Bem, indo adiante na nossa explicação, geralmente dividimos a sociedade medieval em clero, nobreza e servos, oratores, belatores e laboratores. Mas existiam também os vilões e os escravos. Quem eram os vilões, tá? Em história medieval, vilões não eram pessoas más. Vilões eram camponeses que pagavam impostos aos senhores feudais, eram especialistas, por exemplo, ferreiros, tecelões, costureiros, eram especialistas e eram camponeses que moravam nos feudos, mas eram livres para ir e vir desses feudos. A diferença entre um vilão e um servo, veremos mais adiante, é essa. O vilão sai e entra do feudo quando ele bem entender, o servo não. Talvez isso invejasse o servo e fizesse esse sujeito, o servo, considerar o vilão uma pessoa má, uma pessoa ruim, uma pessoa inveja. E a partir daí o termo vilão, a palavra vilão, passou a ter uma conotação, um significado negativo. Mas na Idade Média o significado mais comum era simplesmente de um servo que não tinha que ficar preso ao feudo. Bom, o vilão pagava um imposto específico para morar no feudo, o censo. O censo era um imposto pago pelo vilão ao senhor feudal, ao dono do feudo, de acordo com o número de pessoas que havia na família desse vilão. Bem, aqui temos uma característica interessante da Idade Média. Não podemos esquecê-la, não podemos omiti-la. Havia uma separação básica de pessoas nessa sociedade. Aqueles que possuem terras e aqueles que não possuem terras. Aqueles dois grupos de cima, oratores e belatores, possuíam terra. A Igreja Católica, oratores, possuía terra mediante doações. Pessoas que estavam prestes a morrer, nobres que estavam prestes a morrer, nobres in extremis, no extremo, perto da morte, doavam terras, ouro, prata, joias para a Igreja Católica, que assim foi acumulando um grande patrimônio em ouro, em gado e em terras, principalmente. A Igreja Católica chegou a ser dona, na Idade Média, de 40% das terras da Europa, uma coisa absurda, gigantesca, muito poderosa. Bem, se o clero era dono de terras, os nobres também eram donos de terras, eram proprietários de terras, donos de mais de 60% das terras europeias. Sobrava para o servo, para o vilão, apenas o trabalho. Havia também escravos, em menor número, em muito menor número, tanto é que nos livros didáticos e vestibulares quase não se fala de escravidão na Idade Média. O escravo geralmente era usado em serviços domésticos, dentro dos castelos dos nobres. Bem, qual a diferença fundamental entre escravo
escravidão e servidão. O escravo, ele é uma propriedade, ele é uma posse, ele é um animal de trabalho e pertence ao seu dono, ao seu senhor. E o servo? O servo está obrigado a trabalhar até a morte nas terras onde ele mora, porque ele prestou um juramento, ele prestou o juramento no contrato de servidão. Ele se comprometeu a servir a terra onde ele está até a sua morte. Na prática, o servo sofre tanta miséria material, tanta pobreza, tantos castigos físicos, tantas injustiças sociais quanto o escravo. Mas o servo está preso à terra e o escravo está preso ao seu dono. Se a terra passa de um nobre para o outro, do pai para o filho, o servo continua preso à terra. Ele é um escravo da terra. E o escravo é escravo do seu dono, de um senhor, tá? Basicamente essa é a diferença. Nós não podemos confundir servo e escravo em vestibulares, tá bom? Vamos sair um pouco da sociedade e ir para a cultura. Uma coisa interessante de se notar é a cultura dos pecados, os 7 pecados capitais na Idade Média. Vejamos, porque ela é tão interessante e explicativa do que era a Idade Média. Vou ler aqui os 7 pecados capitais, tá? Gula, avareza, ira, preguiça, luxúria, soberba e inveja. A Igreja Católica, com essa ideologia, esse conjunto de ideias, esse saco de ideias, a Igreja Católica fazia os servos, fazia os camponeses permanecerem conformados com a sua situação, que não era, na maioria das vezes, muito boa, muito rica, muito confortável. Vamos lá. O padre, então, domingo, dizia o seguinte: meu filho, meu servo, meu camponês, se os seus filhos passam fome, morrem de fome, orgulhem-se disso. Por quê? A gula é um pecado. Aquele que come até se fartar está cometendo o pecado da gula. É preciso comer para sobreviver apenas. Comer e ficar com fome. Comer e ficar vivo apenas. Porque se você satisfizer o seu estômago, você estará cometendo o pecado da gula. Então passe fome, morra de fome, orgulhe-se disso, meu filho. Avareza, acumular bens materiais, ser ambicioso, ganancioso. O padre dizia ao servo e ao camponês: orgulhe-se de sua pobreza, seja feliz por ser miserável, porque você nunca vai cometer o pecado da avareza, porque você não tem como acumular absolutamente nenhuma riqueza nessa vida. Você vai direto para o céu, afinal de contas, na Bíblia está escrito: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, você pobre, você que não vai cometer o pecado da avareza, entrará no reino dos céus, meu filho. Ira, servo, não se revolte com os castigos físicos que o seu senhor feudal lhe aplica. Não se revolte com sua miséria, não tenha ira, não tenha raiva da sua miséria. Seja feliz por ser esse sujeito azarado. Soberba, o nobre, o dono de terras, pode se orgulhar de ser um nobre, um cavaleiro, um guerreiro, mas você não tem nada do que se orgulhar. Seja feliz por isso, você nunca cometerá o pecado da soberba, do orgulho. Luxúria, não namore, trabalhe, produza. O sexo, a sexualidade são caminhos para o pecado, foram caminhos para o pecado de Adão e Eva. Não namore em dias santos, em domingos, trabalhe. Ora, inveja, não tenha inveja da vida do nobre, que não trabalha, que come bem, que vive em castelos. Não inveja esse nobre, tá? Se o nobre dono do feudo onde você, servo, está preso, come pela manhã meio javali inteiro, toma 5 litros de vinho e você não tem nada de comer, e você tem apenas um pedaço de pão e um pouco d'água, não inveje o seu nobre. Ele poderá ir para o inferno pela soberba, pela vida em luxúria, em sexo, e você não. Ele poderá ir para o inferno pela avareza, pelo desejo de acumular mais terras, você não.
Ele poderá ir para o inferno pela gula? Você não. Orgulhe-se de sua miséria. Pergunto a vocês, essa ideologia pregada pela Igreja Católica, a ideologia dos 7 pecados capitais, agradava a quem? Ao servo ou ao nobre? Ao nobre, meus caros. Ao nobre e ao clero. Donos das terras, donos dos privilégios, donos dos direitos e não dos deveres, porque os deveres cabiam aos servos, os deveres mais duros, os deveres de trabalhar, de produzir o sustento dos outros. Na Idade Média, ainda ficando em cultura, tá? Nós falamos agora dos pecados dentro da ideia de cultura. Cultura é comportamento. As pessoas se comportavam de que maneira na Idade Média? Sobre cultura ainda, 2% da sociedade medieval sabia ler. 2% dessa sociedade era alfabetizada e eram os membros da Igreja Católica. Bem, a Igreja Católica então tinha uma grande oportunidade para dominar as pessoas, dominar a cultura, o comportamento das pessoas. Por quê? Por uma razão muito simples. Se 98% das pessoas são analfabetas, se só os padres sabem ler, e eles são 2%, só eles podem ler a Bíblia, só eles podem interpretar a Bíblia, só eles podem afirmar o que está escrito ou não no livro sagrado, que, para piorar as coisas, estava escrito apenas em latim, uma língua que também só os padres conheciam. Os padres, portanto, podiam afirmar o que bem entendessem para os seus fiéis. Uma coisa interessante a se observar sobre isso é que até hoje as igrejas católicas têm muito mais pinturas, obras de arte dentro dos seus templos do que as igrejas evangélicas. Isso por quê? Os padres catequizavam, ensinavam aos seus fiéis por meio das pinturas, já que eles eram analfabetos. Bem, uma sugestão para que vocês analisem esse poder intelectual da Igreja Católica é o filme O Nome da Rosa, tá? Um filme que se passa no norte da Itália, no século XIV, no ano de 1327, dentro de um mosteiro. Um mosteiro onde assassinatos estão ocorrendo, onde monges estão sendo mortos. Os monges acreditam que é o diabo entre eles, mas dois monges muito inteligentes, William de Baskerville e Adso, o seu discípulo, monges que não caem nessas armadilhas de entender que tudo é culpa do diabo, armadilhas medievais, enfim. Esses monges vão especular, vão investigar esses crimes e encontrar uma outra explicação. Eles não têm a ver com o diabo, mas sim com a Igreja Católica que protege o conhecimento. Os livros ficavam nos mosteiros e nas igrejas. Só nesses lugares havia bibliotecas, porque só os padres sabiam ler. Esses assassinatos estão ligados à proteção do conhecimento, ao domínio intelectual da Igreja Católica, tá? Não vou dar spoilers sobre o filme, mas vejam, vale a pena, revejam. O Nome da Rosa é um clássico, todo clássico, ao ser revisto, nos ensina coisas novas. Já que estamos falando do poder da Igreja Católica, convém falar do grande pensador, do grande filósofo católico, Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia, lá nos anos 400, no comecinho da Idade Média, anos 400 depois de Cristo, ele dizia que o homem tem o livre arbítrio, a livre vontade. O homem escolhe entre o bem e o mal. É dado por Deus esse livre arbítrio a todo ser humano. Mas o que seria o mal? Para Santo Agostinho, o mal não existe. Só existe o bem. O bem, que é Deus, é onipresente, está em todos os lugares, é onipotente, tem todo o poder. Se você tem todo o poder, se você está em todos os lugares ao mesmo tempo, se você é onipotente e onipresente, todo o poder e presente em todos os lugares. Se você é onisciente, sabe, tem ciência de tudo que está acontecendo no universo, você não tem nada a temer. Ninguém te colocará medo. Ninguém coloca medo em Deus. O bem é supremo. Só o bem existe.
mas quando a pessoa, pelo seu livre-arbítrio, escolhe deixar o bem, abandonar o bem, na ausência do bem, o mal passa a tomar conta da pessoa. Tá? Não porque o mal existe, mas o mal é a ausência do bem. É quando o bem não está ali. Quando Deus não está presente nas pessoas, o diabo toma conta delas. Bem, Santo Agostinho, nesse caso, deu sabedoria, deu conhecimento para a Igreja Católica construir uma coisa que se tornaria terrível, a Santa Inquisição, ou Tribunal do Santo Ofício, que vamos estudar com mais detalhes em próximas videoaulas. O que seria a Santa Inquisição, ou Tribunal do Santo Ofício? Um grupo de padres criado no século XIII, nos anos de 1200, com um único objetivo: investigar, capturar, prender, torturar, condenar à prisão perpétua, à prisão temporária, à morte, à fogueira, as pessoas que abandonaram o bem. As pessoas que abandonaram a Igreja Católica. Isso é interessante. Por quê? Olha a armadilha católica. O bem existe, o mal não. Se você abandona o bem, na ausência dele, o mal toma conta. O mal é a falta do bem, é a falta de Deus. Bem. Onde está o bem? Onde está Deus? Está na Igreja Católica, está no que o padre diz. Quando você abandona a Igreja Católica, o mal passa a tomar conta da sua vida. Só a Igreja Católica é o bem, só ela sabe o que é o bem, só ela sabe o caminho de Deus. E quando um fiel, uma ovelha desgarrada, sai do domínio do bem e de Deus, a Igreja Católica, como boa pastora, vai resgatar essa ovelha de que maneira? Fazendo ela confessar que abandonou Deus, torturando se preciso e, por fim, purificando o seu corpo, prendendo o seu corpo, colocando o seu corpo em fome, em dor e, muitas vezes, na grande maioria das vezes, queimando vivo o corpo desse cristão que abandonou o bem, que é a Igreja Católica, que era a Igreja Católica. Livre-arbítrio. Faça o que quiser. Deus te deu esse direito. Deus te deu o direito de negar Ele mesmo, negar Deus. Só que se você negar Deus, você estará negando a Igreja Católica. E a Igreja Católica, como boa pastora, vai recuperar você, pobre ovelhinha, te torturar, te fazer gritar, queimar o seu corpo vivo para purificar a sua carne, purificar a sua alma e voltar, fazer você, ovelhinha perdida, voltar ao bem, a Deus. Tá? Teoria da eliminação, só para a gente encerrar Santo Agostinho, ele dizia o seguinte: pensar por si só não basta. Nós nunca conheceremos os mistérios de Deus porque a nossa inteligência é pequena. É mais fácil uma criança, dizia Santo Agostinho, que cava um buraco do lado do mar Mediterrâneo, tirar toda a água do mar Mediterrâneo e colocar nesse buraco. É mais fácil uma criança fazer isso do que conhecermos os mistérios do universo. Bem, mas nossa razão pode conhecer um pouco o mundo, desde que seja iluminada pela fé. A razão, ela existe, a inteligência, ela é bem conduzida, bem guiada, bem usada quando nós temos fé. E a fé era na Idade Média, a fé na Igreja Católica. Olhem o domínio da Igreja Católica sobre as pessoas na Idade Média. Uma coisa interessante sobre as mulheres, tá? Ainda em cultura, comportamento, havia o culto à Virgem Maria. Virgem Maria era o ideal de mulher. Por que o ideal de mulher? A mulher que se sacrifica pela humanidade, pelos homens. A mulher que gera filhos, que reproduz. A mulher que se casa virgem, que não se corrompe pela sexualidade. Ser virgem, sacrificar-se pelos outros, reprodução, reproduzir, gerar filhos. Isso era a mulher ideal, pensar apenas nos outros. Os homens não tinham tantas obrigações assim de se sacrificar pelos outros, de manterem a virgindade antes do casamento. Ainda hoje é assim. A mulher
geralmente é aquela que deixa a carreira profissional, deixa de estudar, deixa de trabalhar para cuidar dos filhos e do marido. A mulher trabalha durante o dia, muitas vezes, e o marido também. Os dois chegam em casa à noite e é ela, ainda por cima, quem cuida da casa, ajuda os filhos na tarefa, leva a cervejinha para o marido folgado que está no sofá. Enfim, a mulher ainda é a boa mulher é aquela que se sacrifica pelos outros. Isso é um preconceito, é uma visão que vem da Idade Média, uma visão de cultuar a mulher ideal como se ela tivesse que se sacrificar pelos outros, ser infeliz para que os outros sejam felizes. Mas, em contrapartida, havia o desprezo pela mulher real, a mulher de verdade. A mulher real era comparada a Eva. Eva foi ambiciosa, Eva obedeceu apenas aos seus desejos. Quais desejos? O de saber os mistérios de Deus. Por isso Eva comeu o fruto do conhecimento, para conhecer os mistérios de Deus. Eva se ferrou e ferrou todo mundo. Eva era um espírito fraco, porque foi tentado pelo diabo. Coma a maçã, Eva, não engorda, minha filha. Coma a maçã, saiba os mistérios do mundo. Eva foi tentada e foi fraca. Como se isso não bastasse, ela convenceu Adão a fazer o mesmo. A mulher tem um poder, uma lábia sobre o homem. Ela é maliciosa, ela estraga o homem é inocente, tadinho do homem. Enfim, a mulher real, a Eva, é uma mulher ambiciosa, fraca e que é perigosa aos homens. Era assim que a mulher era vista na Idade Média. E ela deveria ser como a Virgem Maria, coitadinha, sacrificar-se pelos outros, casar-se virgem, blá, blá, blá. Chegamos à economia, uma parte muito cobrada em vestibulares, muito importante na Idade Média. Vamos lá. A economia medieval era agropastoril de subsistência, ou seja, baseada na agricultura e no pastoreio, agropastoril, agricultura do trigo principalmente, e o pastoreio de ovelhas, de cabras que forneciam lã, leite, couro, carne, enfim. Além do trigo era muito comum a produção de azeite, a produção de cevada. Bem, vamos lá. Economia agropastoril de subsistência. O que significa subsistência? Você produz e consome o que produz. A Idade Média, então, tinha uma economia que não era comercial. O comércio era muito pequeno, muito reduzido e nem aparece, muitas vezes, em livros e vestibulares. Era uma economia agrária, pastoril, agropastoril, de subsistência. As pessoas consumiam, comiam o que plantavam, o que criavam, o que produziam. Tá? Ninguém vendia, não sobrava nada para ser vendido. As pessoas viviam no feudo. Feudo era uma grande fazenda, uma grande propriedade rural. E podemos dizer que o feudo era uma unidade econômica autossuficiente. Nossa, professor, o senhor esculachou agora. Unidade econômica autossuficiente. Isso quer dizer o quê? O feudo era uma coisa só. Unidade inteira, tá? Com um comandante, colocando as regras, uma coisa só, organizada. Unidade econômica. Economia é se sustentar. O feudo era uma unidade econômica que se sustentava de modo autossuficiente. Não precisava de ninguém. O feudo era suficiente para ele mesmo, sem precisar de nenhum outro feudo. Isso é ser autossuficiente. O que havia dentro do feudo, tá? Para ele ser autossuficiente? Havia o manso servil, ou seja, a terra do servo. Havia o manso senhorial, a terra do senhor, dono do feudo. E havia também o manso comunal, que eram terras, que eram áreas que poderiam ser usadas pelo senhor feudal e pelo servo. Bosques, pomares, pântanos, rios, florestas, pastos. Ali eram criadas ovelhas de servos e senhores. Ali no manso comunal, nas florestas, lenha era retirada, madeira para a construção de casas era extraída, animais eram caçados. O senhor feudal tinha o direito de caçar animais grandes, o servo somente animais pequenos. Nos rios se pescava, nos rios se retirava água, se banhava, eram terras para todos usarem. Havia também o moinho, o forno e o celeiro.
o moinho para transformar o trigo em farinha de trigo, o forno para fazer da farinha o pão, principal alimento medieval, o celeiro para armazenar os grãos de trigo. Havia também oficinas que produziam tecido, oficinas têxteis. As roupas eram feitas dentro do próprio feudo. Havia oficinas de ferraria para a produção de armas e instrumentos de trabalho, como arados. Havia também oficinas de marcenaria para móveis que eram usados dentro do próprio feudo. Havia também ali dentro a capela, onde as pessoas eram batizadas, onde assistiam às missas semanalmente, onde se casavam. Havia também o cemitério. Você nascia e morria dentro do feudo. O cemitério ficava geralmente atrás da capela, atrás da pequena igreja dentro do feudo. Havia o castelo, uma moradia cercada de torres, muralhas, um fosso à volta, com ou sem água, enfim, havia. E nesse castelo, feito de pedra e madeira, moravam os nobres, os donos dos feudos. Tá? Morava o senhor feudal e a sua família. Havia também a aldeia, casas de pau a pique, né? Paredes de madeira, varas com barro muito bem amassado. Tá? O telhado era coberto de madeira e de algum tipo de gramínea, algum tipo de grama, de capim. O chão era de terra batida, havia uma fogueira, havia uma cama de palha onde todos dormiam juntos, pai, mãe, 5, 6, 10 filhos. As vacas que a família camponesa tinha dormiam dentro da casa, tá? Para que não fossem roubadas, para que não passassem frio, porque eram animais valiosos. Isso era a vida do servo na aldeia, no conjunto de casas onde eles moravam. Esses servos pagavam tributos. Tá? O que era o contrato de servidão que nós falamos agora há pouco? O servo trabalhava segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, 6 dias. 3 dias ele trabalhava na terra do Senhor, no manso senhorial. E tudo que ele produzia ali nesses 3 dias ficava com o Senhor. Isso era corveia. 3 dias trabalhados para o senhor feudal. Corveia. Talha. Nos outros 3 dias o servo trabalhava na terra que o Senhor emprestou a ele. E metade do que o servo produzia nessas terras que o Senhor emprestou a ele, nesse manso servil, terra do servo, metade disso ficava com o senhor feudal. Era chamada talha, talhar, dividir. Até aqui, 75% do que o pobre servo produziu já ficaram nas mãos do senhor feudal. Toda vez que o servo iria usar alguma instalação ou instrumento do senhor feudal, moinho, forno, arado, que era um instrumento agrícola, toda vez que o servo iria usar algum instrumento ou instalação, ele pagava um saco de trigo, algum dinheiro ao senhor feudal. Quando o chefe de uma família camponesa morria, para a família camponesa continuar morando no feudo, essa família pagava a mão morta, mais o imposto ao senhor feudal.